Estamos ao vivo no estúdio da Folha de Jandira e da Spar Comunicação com a série de entrevista com os pré-candidatos a prefeito no município de Jandira. O nosso convidado de hoje, ele é natural de Garanhuns, Pernambuco, casado, pai de 2 filhos e está em Jandira há muitos anos. Foi vereador na cidade há mais de 20 anos, nos anos de 1992, 1996, 2000, 2004 e em 2008 está exercendo agora o seu 5º mandato na cidade de Jandira. Hoje nos nossos estúdios, o vereador G. Seja bem-vindo, G, aos nossos estúdios. Obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo aí com as pessoas que estão nos acompanhando pelo jornal Folha de Jandira, www.folha de Jandira, e também pela Multimídia TV. Obrigado, Cido, pelo convite e parabéns aí à Folha de Jandira e à TV Multimídia por essa oportunidade que está sendo dada a todos os pré-candidatos a prefeito. E é importantíssimo que a população saiba o que a gente pensa e o que a gente propõe para a nossa cidade. Che, você militou por quase 30 anos no Partido dos Trabalhadores, né? Acabou deixando o partido por entender que você precisava desenvolver o seu projeto e o partido não acolhia muito mais essas ideias. E eu queria, assim, tem muitas perguntas aqui, inclusive você que está nos acompanhando já sabe que nós recebemos as perguntas pelo e-mail @folha de Jandira. Já temos aqui algumas perguntas de internautas e de pessoas que nos acompanham. Farei daqui a pouco essas perguntas, mas a primeira pergunta, que como é uma série de entrevista com pré-candidatos, a primeira pergunta é se você é candidato a prefeito, se você pretende ser candidato a prefeito em Jandira nas eleições de 2012, até para a gente seguir ou não. Sim, sou candidato a prefeito da nossa cidade, com muito orgulho, né? E quero aqui também aproveitar e mandar um abraço para minha esposa Cárita, para o meu filho que está em Minas Gerais, faz Faculdade Federal de Economia em Minas Gerais, está assistindo esse programa, essa entrevista, e para minha filha Juliana. Ok, gente. Então, como pré-candidato a prefeito, você é natural de Garanhuns, já falamos aqui, sim, terra do presidente Lula. Presidente, né? Presidente Lula. Do presidente Lula. Agora, me diz uma coisa, como é que você veio parar em Jandira? Eu queria que você contasse um pouquinho para quem nos acompanha a sua história. Como é que você veio parar aqui em Jandira? Qual é a sua formação? Fale um pouquinho da história do G em Jandira. Eu vim na década de 70, né? Meus pais vieram para Jandira, como muitos retirantes nordestinos, né? Procurar São Paulo como opção, uma outra opção de vida e de trabalho, inclusive, né? E saí muito pequenininho de Pernambuco, né? De Garanhuns. E aí a gente veio morar em Jandira. Eu tinha em torno de 4 anos de idade, ainda muito moleque, né? E tem algumas lembranças interessantes da minha infância. Morando no Jardim Lindomar, como moro ainda até hoje na região, moro na Vila Eunice, e, portanto, eu vim muito pequeno para Jandira, né? E foi uma decisão da família, né? Meu pai era dono de um armazém, enfim, e ele acabou tendo a necessidade de vir para São Paulo para continuar sua luta, seu trabalho, seu Jorge, né? E aí vieram eu e meus irmãos para a cidade de Jandira. E como foi, a sua história com a política? Eu me envolvi com a questão política ainda muito cedo, né? Eu, inclusive, era militante sindical, né? Eu trabalhava no Bradesco, né? Na Cidade de Deus, e eu, então, participei do movimento sindical, né? E achei importante que a gente pudesse ingressar politicamente e se envolver com a questão política, porque naquele momento eu entendia que a política podia ser uma ferramenta de transformação da sociedade. E eu comecei pelo movimento sindical. Ok, Gê. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo de 2 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Ok. Esta árvore nunca precisará ser derrubada.
para se fazer uma muleta que jamais será usada, por uma criança que de modo algum irá contrair pólio, por ter sido imunizada a tempo, graças a pessoas dispostas a executar o trabalho. Os rotarianos ajudaram a vacinar contra a poliomielite mais de 2 bilhões de crianças. Graças a eles, o mundo ficará livre dessa terrível doença. Rotary, humanidade em ação. Vamos dar sequência aqui, Gê. Você estava falando da sua história quando você veio de Garanhuns para cá, e depois eu perguntei como é que foi a sua inserção na política. Eu queria saber como é que foi essa história, como é que o Gê começou a virar político e até com sucesso, porque 5 mandatos não é fácil e não é para qualquer um. Conta um pouquinho disso. Bom, voltando, né? Então eu vim muito pequeno lá de Garanhuns, Pernambuco, para Jandira, acho que uns 4 anos de idade mais ou menos eu tinha, né? E os meus pais vieram para cá, enfim, continuar sua vida, sua luta, e com todos os meus irmãos, enfim. E a minha vida na questão, no movimento político propriamente, começou no sindicato, né? Eu trabalhava no Bradesco, né? E eu comecei a participar do sindicato dos bancários, e isso me envolveu muito. Eu percebi que, através da política, a gente poderia transformar e pode transformar a nossa vida, a vida das pessoas, ou seja, a gente pode transformar várias situações. Então, surgiu essa vontade de participar a partir do movimento sindical. Ok. Uma pergunta que certamente é a curiosidade de tantas pessoas. Por mais de 30 anos, você militou no PT de Jandira. Praticamente, o PT foi fundado em 1981, na cidade de Jandira. Em 1982, acho que fez a primeira disputa política na cidade, e você já participou dessa campanha. Então, é uma vida com um partido, né? E a grande questão, né, que para alguns ainda é estranho, talvez na cidade, é o porquê que o Gê deixou o PT. Eu comecei muito cedo no PT, foi em 1982, exatamente a primeira campanha que o PT participou a nível nacional e em Jandira, com a candidatura a prefeito, disputando, e a candidatura a governo do estado também, né, em 1982. Inclusive eu trabalhava na padaria, na Praça 8, aqui perto, né, e eu saía do serviço, trabalhava na padaria na parte da manhã, e ia fazer o trabalho de militante do PT já em 1982. Cheguei a trabalhar até naquelas barraquinhas, quem se lembra do PT de 1982, tinha uma barraquinha no centro da cidade de Jandira, tinha uma barraquinha próxima ao Bradesco, uma barraquinha do PT onde vendia as estrelinhas, camiseta do PT. Então, eu tenho orgulho de ter vivenciado a experiência dentro do Partido dos Trabalhadores, aprendi muita coisa, mas a vida da gente, ela traça outros caminhos. Eu, sinceramente, gostaria muito, né, de continuar esse caminho. Só que, infelizmente, eu digo isso porque eu tenho boas relações com as pessoas do PT, né? Eu não tenho nenhum problema com o Partido dos Trabalhadores, não tenho nenhum problema com os militantes, com os filiados do PT. Mas a disputa interna e um grupo pequeno que domina o PT, um grupo que dirige o PT, não entendeu a minha presença, infelizmente acabou tendo esse tipo de desgaste, né? E eu acabei, então, tendo a necessidade de sair do PT, muito mais pela dificuldade do relacionamento e também, eu diria com muita tranquilidade, eu acabei até, esse grupo pequeno, me colocando, expulsando eu do PT, eu tive que recorrer, o PT estadual não queria de forma alguma que eu saísse do PT, mas eu acho que tem hora que você não pode ficar preso a um lugar, né? Eu acho que é como se fosse um casamento, eu digo um casamento. Aliás, fiquei no PT 30 anos, mais que um casamento. Só que tem uma hora que as relações não estão muito boas, você tem que seguir o seu caminho. E eu estou seguindo o meu caminho de forma madura, mas eu quero aqui dizer tranquilamente que aos filiados do PT, Jandira especialmente, a minha relação é muito excelente com o PT estadual, o PT nacional. O problema é um grupo pequeno dentro do PT que não entenderam, de fato, o que é democracia, infelizmente. Hoje, foi bom você tocar nesse assunto para dizer que
O PT, ele tem uma ideologia de esquerda muito forte, né? Mudou um pouquinho nos últimos anos, a gente viu aí com o governo do presidente Lula, mas sempre foi uma ideologia muito forte de esquerda. Eu queria saber o seguinte, então, e a ideologia petista que foi construída durante 30 anos na cabeça do G? Como é que você lida com isso? Eu digo para as pessoas que eu estou mudando de casa, mas mantendo a minha essência. É claro, eu aprendi muita coisa no PT. O PT teve um papel importante e tem um papel importante no Brasil inteiro. O PT foi importante com a eleição do presidente Lula, a gente não tem dúvida, né? Então eu aprendi muito. Agora, é preciso que a gente tenha oportunidade, né? Em qualquer lugar. Até numa empresa onde você trabalha, se você não tiver oportunidade de crescer, você vai buscar outros caminhos, né? E já em 2008, eu disputava, inclusive, a indicação para ser o candidato a prefeito de Jandira, né? E, infelizmente, eu digo, um pequeno grupo acabou pensando em questões muito mais pessoais e não pensou no projeto coletivo, e a gente acabou, então, perdendo, inclusive, a possibilidade de continuar governando a cidade. Então, eu estou tranquilo para dizer isso, mas sem nenhuma mágoa. Aprendi muito com o Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que eu preciso, assim como qualquer cidadão que queira crescer, precisa de oportunidade. E eu quero ter a oportunidade de ser prefeito de Jandira. Gê, a primeira pergunta que nos chega aqui, né, vou ler a primeira das muitas perguntas que chegaram. Essa pergunta foi feita pela Camila Amorim. Ela está dizendo boa tarde e está dizendo o seguinte: Gê, gostaria de saber quais são os seus projetos para a área de juventude no decorrer do seu mandato, caso o seu projeto se consolide. Camila. Eu acho que a questão da juventude é muito importante, Cido, e a Camila está correta em se preocupar com a questão da juventude. A juventude precisa de oportunidade, né? A juventude não só quer lazer, diversão. A juventude quer oportunidade para poder ter um bom curso, para se profissionalizar, para conquistar o mercado de trabalho, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar a juventude de Jandira com muito carinho. Propor projetos que possam fazer com que o jovem tenha oportunidade. O jovem precisa ter oportunidade no mercado de trabalho. Nós precisamos fazer um projeto para que possa empregar o jovem no seu primeiro emprego. E para isso precisa que a gestão pública olhe para o jovem como aquele que tem um potencial importante e aquele que pode contribuir com a melhoria da nossa cidade. Ok. Outra pergunta que nos chega aqui é o seguinte. A pessoa diz o seguinte: sabemos que o nível da economia municipal em Jandira está muito abaixo das cidades vizinhas. Está muito aquém em relação às cidades vizinhas. Ou seja, a receita é menor, Jandira é uma cidade um pouco mais pobre, mas mesmo assim avançou muito menos nos últimos 20 anos em relação às cidades vizinhas, né? Na hipótese de você vir a ser eleito, o que você, em sua administração, faria para aumentar a receita sem onerar as pessoas mais pobres? Jandira tem um orçamento realmente muito diferente de outras cidades. Um orçamento pequeno para a realidade nossa, inclusive. Nós temos 160 milhões de orçamento. Esses 160 milhões de orçamento anual, eles precisam ser bem aplicados. Agora, para você aumentar a arrecadação de uma cidade, você não precisa aumentar impostos, né? Você precisa ter uma gestão de fiscalização com qualidade, né? Você precisa que o setor de tributos, o setor de fiscalização possa funcionar adequadamente. Quer dizer, você não precisa aumentar o imposto do cidadão para poder aumentar a arrecadação. O que você precisa é fazer uma gestão de fiscalização adequada. Potencializar o setor de arrecadação e de fiscalização. E, mais que isso, você precisa dar incentivos, né? Se você não dá incentivos, por exemplo, a uma empresa que ela possa instalar na cidade de Jandira, você diminui a sua arrecadação. Então, o incentivo fiscal também é importante. Como exemplo, por exemplo, a gente pode dar um exemplo muito importante. Você tem um carro, né? Muitas vezes o seu carro não tem a placa de Jandira e você mora em Jandira.
você sabe muito bem, Cido, que, por exemplo, o IPVA, né, que é o imposto dos carros, 50% fica para a cidade de origem, né, e 50% vai para o governo do estado. Precisa fazer uma campanha de incentivo para que as pessoas possam se conscientizar de que quando ela transfere o carro dela para Jandira, e ela mora em Jandira, ela está contribuindo financeiramente com a cidade. Isso não onera ninguém, porque você vai ter que pagar IPVA da mesma forma. Então, você tem que fazer esse incentivo através de uma gestão pública, através até, quem sabe, de fazer um projeto como tem alguma cidade que já tem até essa experiência, que dá o desconto, inclusive, no IPTU, para as pessoas que transferem a placa do seu carro para a sua cidade. Isso pode ser uma proposta, inclusive, para se pensar e se executar aí numa gestão que a gente possa ser vencedor. Gê, uma pergunta aqui agora do José. Não tenho o sobrenome do José aqui, mas ele quer saber o seguinte, ele diz o seguinte, em Jandira, a questão da saúde é crônica. É crônica e não é crônica agora, é crônica já há muitos anos. É crônica na gestão, era crônica na gestão anterior do ex-prefeito Brás Pasqualin, na gestão do PT, nós tivemos picos de melhorias e quedas, mas também não se resolveu o problema. O Brás voltou para o governo com a promessa de resolver a questão da saúde como uma das principais bandeiras e também não resolveu. E o internauta está dizendo aqui, Gê, de forma prática, a saúde de Jandira tem jeito? É a pergunta. A saúde tem jeito. Fácil não é, porque o José tem razão. No Brasil inteiro a saúde é difícil, né? A gente viu recentemente no Fantástico, na Rede Globo, mostrando a problemática em relação à medicação, inclusive, errada aos pacientes, né? Quer dizer, a saúde de Jandira não é diferente de outros lugares. Tem problemas, sim, e é preciso resolver. Agora, é preciso deixar claro de que não adianta fazer promessas, né? Simplesmente, olha, eu vou resolver o problema da saúde. Mas como a gente vai resolver o problema da saúde? Nós precisamos encarar o problema de frente. De verdade, Jandira tem dificuldade na saúde, nós precisamos encarar esse problema. Eu entendo que não adianta a gente ter um hospital que é um faz de conta, isso é a verdade. O Hospital de Jandira sempre foi um problema, nunca teve uma qualidade boa de atendimento. No meu entendimento, às vezes, isso precisa discutir e dialogar com a sociedade, é melhor ter um bom pronto-socorro do que ter um hospital que não funciona. Agora, nós precisamos fazer esforços como outras cidades fizeram. Itapevi tem o HGI, que é o Hospital Geral de Itapevi, que é mantido pelo governo do estado, Cido, né? Carapicuíba também tem o hospital mantido pelo governo do estado, que é o antigo sanatorinho. Barueri, agora recentemente, tem um hospital. Osasco tem um regional. Por que Jandira não merece a atenção do governo do estado em relação à saúde? Então, nós vamos buscar parceria e cobrar do governo do estado também. Agora, o município também precisa fazer sua parte. O município precisa fazer sua parte. O que eu não entendo é que você tem um orçamento de Jandira, que, por exemplo, a gente está discutindo um orçamento para 2012, só para a gente ter uma ideia, está destinando, por exemplo, no orçamento de Jandira, por incrível que pareça, 21 milhões para o ano de 2012 para a Secretaria Jurídica da Prefeitura. Em contrapartida, estão propondo 35 milhões para a saúde de Jandira. Eu não consigo entender como é que você põe recurso na Secretaria Jurídica, né, que é para pagar precatórios e dívidas, né, e você não privilegia ou não potencializa financeiramente o orçamento da saúde de Jandira, que está se propondo aí para 2012, 35 milhões. Então, e o que me deixa preocupado é que muitas pessoas falam, e eu não quero cometer essa fala, de que a gente vai resolver 100% do problema da saúde. Nós precisamos fazer esforços para melhorar a saúde. E não adianta, Cido, sinceramente, iludir a população. A população realmente está cansada. O José tem razão. São mais de 20 anos que a gente discute a questão do hospital municipal e nunca melhorou. Agora, o que me deixa mais indignado e preocupado, eu acho que o morador de Jandira também pensa assim. Nós temos hoje, Cido, e isso me preocupa, nós temos hoje uma administração que é mantida e a gestão é mantida por uma prefeita que é médica, né, e que não conseguiu resolver o problema da saúde ainda, para você ver como é difícil, né, porque ela tem todos os conhecimentos como médica, né, e ela, como médica e prefeita, está tendo dificuldade de resolver o problema da saúde.
eu fico imaginando que não basta ser médico para governar a cidade. Precisa ter gestão pública para governar a cidade. Ok, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho, ainda falando sobre a cidade de Jandira com o vereador G. Não saia daí. Você se dedicaria a uma boa causa? Percorreria longas distâncias pela saúde de uma criança? Viajaria ao outro lado do mundo para combater a polio? Você estaria disposto? Um rotariano se disporia. À medida que diminuem os casos da doença, o Rotary continua comprometido com a erradicação da polio, vacinando crianças no mundo inteiro. Uma pessoa já faz a diferença. Você está disposto a colaborar? Rotary. Humanidade em ação. Voltamos aqui dos estúdios da Sparnet e da Folha de Jandira, hoje com o vereador G, dando a sua entrevista como pré-candidato a prefeito de Jandira nas eleições de 2012. Então, você é vereador na cidade de Jandira há quanto tempo? Sou vereador no 5º mandato, comecei minha vida pública como vereador em 1992, a primeira eleição. Então, portanto, 18 anos. Né? 18 anos, deve completar 20 agora no final desse período, desse mandato. Exatamente. Ok, depois de quase 20 anos como vereador, eu gostaria que você citasse aqui pra gente pelo menos 3 ações, 3 contribuições efetivas que está beneficiando diretamente o município de Jandira. Tive várias experiências e apresentei inúmeros projetos que eu acho que foi importante para a cidade de Jandira. Mas eu queria destacar um que eu acho extremamente importante, que foi o tombamento do sítio Pedra Bonita. Muitos conhecem onde fica o sítio Pedra Bonita, fica na região do Vale do Sol, Velho Sanazar, e lá se transformou hoje num parque municipal, né? Uma área verde preservada. Era uma área que, inclusive, de mais de 100 mil metros, que inicialmente queriam construir prédios lá dentro da área verde, de 100 mil metros. E eu fiz um projeto de lei, então, fazendo o tombamento dessa área, para que ela fosse preservada, para que ela pudesse preservar o meio ambiente. Porque, veja bem, Jandira não tem quase área verde, né? E eu achei importante fazer esse projeto para garantir, para que qualquer prefeito que entrasse soubesse que aquela área está preservada, né, para que ela possa ser utilizada como hoje está sendo utilizada como um parque municipal e que é importante a gente preservar o pouco do verde que a gente tem ainda na nossa cidade. Claro, 3. Ah, tá. Um outro projeto que eu acho importante destacar é em relação aos idosos, né? Tinha muitos idosos que moram em apartamentos, Cido. Então, eles moram, por exemplo, no CDHU, moram no Vale, no Vitória, no Bela Vista. São conjuntos habitacionais extremamente populares, né? E esses idosos que moravam lá, ou esses aposentados e pensionistas, não tinham o direito, Cido, de ter isenção de IPTU, né? E eu ficava tentando entender por que o aposentado e o pensionista que mora no conjunto habitacional, que eu citei aqui, CDHU, Vitória, Bela Vista, não tinha o direito de ter isenção do IPTU. Porque a lei anterior dizia que só tinha direito a isenção de IPTU os aposentados e pensionistas que tivessem uma área de 500 metros, né? Que morassem numa área de 500 metros. Só que quem mora no conjunto habitacional, a área não é de 500 metros, a área é de 14 mil metros, 10 mil metros. Mas ele não mora na área toda, ele mora no seu apartamento, E a lei não permitia, porque estava lá escrito na lei que só quem morasse numa área de 500 metros teria o direito de isenção de IPTU, sendo você aposentado ou pensionista. E eu mudei isso. Eu coloquei um artigo na lei, fiz uma nova lei, dizendo o seguinte, que quem mora num conjunto habitacional vai ser considerado não a área total do conjunto habitacional, mas aonde ele mora, o tamanho do seu apartamento. A partir daí, os aposentados e pensionistas que moram nos conjuntos habitacionais começaram a ter o direito de isenção de IPTU. E eu fiz isso porque o idoso, enfim, o aposentado, o pensionista, na minha opinião, já contribuiu muito para a cidade. Eu acho que é mais que um direito dele.
Então, esta lei existe. Essa lei existe e está vigorando. Está vigorando. Então, a você que está nos acompanhando, que é pensionista, que é aposentado, e a gente sabe as dificuldades de se... da vida do aposentado no país, né? Então, a pessoa pode se beneficiar dessa lei. Como é que a pessoa faz para se beneficiar dessa lei? Depois eu quero que você fale do terceiro item. Ela vai até a prefeitura, leva o documento de compra e venda do seu apartamento, leva um comprovante de renda, como aposentado ou como pensionista, porque ela não pode ganhar mais que 4 salários mínimos, procura a prefeitura, faz o pedido e, a partir daí, no ano seguinte, ela é isenta do pagamento do IPTU. Não depende de decisão de um ou outro, não, né? Então, a pessoa tem que entrar com o pedido e a lei garante que, se ela se enquadrar em todas as regras para ter direito à isenção do IPTU em Jandira, ela terá essa isenção. Exatamente. Ela tem que ser... São 3 coisas básicas. Ela tem que ser aposentado ou pensionista, ela tem que ser morar numa área que não passe de 500 metros quadrados e a construção não pode ser mais que 170 metros, e ser aposentado ou pensionista. E com esses 3 pré-requisitos, ela dá entrada e no ano seguinte ela é isenta do IPTU subsequente. Antes de dar a oportunidade para que você fale o terceiro item, claro, da primeira pergunta, eu gostaria de insistir nessa questão e dizer o seguinte: em Jandira, a questão de documentação dos imóveis ela é muito confusa. Por exemplo, é muito comum o imóvel estar no nome da pessoa que já faleceu e a família não fez inventário, porque o imóvel continua morando lá, às vezes é a 2ª geração, 3ª geração, além de muitas áreas que não saem escrituras na cidade de Jandira. Essas pessoas também podem se beneficiar ou efetivamente tem que estar o imóvel no nome e na escritura da pessoa? Não, ela tem que ter um comprovante como promissionária ou um contrato de compra e venda. Não precisa necessariamente ter no IPTU. Ela pode ser compromissionária dentro do carnê, enfim, do registro do IPTU. Ok. Che, então, o terceiro item. Sim, o terceiro. São várias ações que a gente tem. Mas vamos ficar em 3 questões. Uma que eu acho interessante e foi recente, em relação ao funcionário público municipal. Cido, todas as categorias, bancário, professor, químico, eles têm o direito da database. O que é a database? Muitas pessoas que estão nos ouvindo sabem disso, né? O trabalhador, o metalúrgico, por exemplo, ele tem o direito da database. A database é uma data que o patrão negocia com os trabalhadores o ajuste ou o aumento salarial. Então, todo ano é discutido. Os bancários têm a database, os professores do Estado, os professores têm a database, os metalúrgicos têm a database. Só que os funcionários da Prefeitura de Jandira, assim como outras prefeituras, não tinham database. Ou seja, o ajuste salarial dos funcionários da Prefeitura era conforme o gosto do prefeito, que estava naquele momento na cadeira sentado como prefeito, né? Então, o prefeito dava um aumento para alguns setores, para outros não, né? E isso criava realmente uma insatisfação do funcionalismo público, né? E muitas vezes o prefeito dava um aumento em véspera de eleição, né? Então, quando chegava no 3º ano, ele resolvia dar um aumento para os funcionários. O que eu fiz? Eu mudei isso, né? Como vereador, fiz uma lei determinando que, independente de quem seja o prefeito, terá que cumprir a database, né? É obrigado a cumprir a database. E a database foi instituída no mês de junho, né? Portanto, já vigorou agora pela primeira vez a lei da database. O que é a database? Determina que o prefeito, no mês de junho, tenha que, discutido com os funcionários, com os representantes dos funcionários da prefeitura, tenha o direito de ter, no mínimo, um ajuste salarial conforme a inflação, né? Ou mede-se a inflação e dá-se, então, um reajuste, um ajuste salarial, uma recuperação no mínimo salarial. E foi feito agora em junho, através da lei que eu propus, né? Todos os funcionários da prefeitura, independente do departamento, quem seja esse funcionário, ele teve o direito, igual a todos os outros funcionários, de ter, pelo menos, a recomposição salarial. Porque o que acontece, Cido? Muitas vezes,
durante um período todo de um ano, a inflação acaba corroendo o salário do funcionário, né? Então, o funcionário de Jandira hoje não precisa ficar na dependência da vontade do prefeito. Existe uma lei, né, aprovada pela Câmara, sancionada pela pela Prefeitura, que determina a database. Então, Cido, se você amanhã você vai ser prefeito da cidade amanhã, certo? Então, como prefeito, não importa se é o Cido, se é a Adriana, vai ser obrigado a cumprir a database. Então, os funcionários estarão protegidos. Assim como já é no mercado de trabalho normal, todas as empresas, todo mundo que trabalha com carteira assinada tem a database de reajuste. Então, em Jandira não era assim. Então, dependia da boa vontade do prefeito. Infelizmente. Agora, não depende da vontade do prefeito. Amanhã, se eu for prefeito, eu sou obrigado a cumprir e quero cumprir, né? Ainda mais, né, uma lei que eu propus aí, que é a database. Então, é um ganho para o funcionário público da Prefeitura de Jandira. Pergunta de quem nos acompanha. Esse veio da Simone. Ela fala assim: G, por que todas as cidades crescem e Jandira encolhe? Jandira, ela tem crescido. Eu acho que ela não encolheu. Eu acredito que ela está falando do ponto de vista territorial aqui. Ah, sim. Infelizmente houve realmente uma ação de Barueri em relação a Jandira. Uma parte da Vila Márcia acabou sendo parte de Barueri. Então, houve uma discussão em termos do espaço geográfico. Eu acho isso complicado, porque às vezes você não consegue entender como é que uma parte de Vila Márcia pertence a Barueri. Mas foi uma questão de espaço geográfico, foi discutido inclusive na Assembleia Legislativa de São Paulo, e acabou então essa parte de Jandira ficando para Barueri. Agora, isso é uma questão que não poderia acontecer, né? Infelizmente acabou acontecendo. Tivemos algumas ações para resistir a isso, mas a Assembleia Legislativa de São Paulo e outros órgãos estaduais consideraram que parte da Vila Márcia realmente era de Barueri. Só para você que está nos acompanhando, para saber, Jandira tinha 22,5 km quadrado. Hoje nós temos 17,5 km quadrados, né? Então, nós perdemos bastante território para o município de Barueri. E o curioso é que não é qualquer território, né, Gê? É um território nobre, é um território ali na região da Castelo Branco, onde estão inseridas muitas empresas que poderiam estar gerando impostos, empregando pessoas e contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, é curioso que nós perdemos, não foram qualquer terras que nós perdemos para o município de Barueri, foi uma região territorial extremamente rica, né, e com grande potencial de ajudar no desenvolvimento do município, que hoje está lá com Barueri. Isso é uma perda lamentável, então, muito obrigado aqui, muito pertinente a sua pergunta, Simone. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o vereador G, falando sobre sua pré-candidatura às eleições de 2012. Na correria da atualidade, achar uma fonte de informação confiável sobre os acontecimentos da nossa cidade é uma tarefa cada vez mais difícil. Foi por isso que nasceu o jornal Folha de Jandira, uma equipe formada por profissionais altamente qualificados. A Folha de Jandira leva à população as informações que realmente importam para quem vive em Jandira ou trabalha na cidade. Através de matérias imparciais, jornalismo isento e focado nos problemas que afetam a cidade, a região e o Brasil, milhares de jandirenses são realmente impactados através da Folha de Jandira, um jornal que está nas melhores bancas da cidade, em diversos pontos de distribuição e 24 horas através do nosso site www.folhadejandira.com.br. Folha de Jandira, seja em papel ou na internet, a notícia que importa, você só lê aqui. Voltamos aqui dos estúdios da Folha de Jandira e da Spar Comunicação com o vereador G. Perguntas dos internautas, pergunta das pessoas que nos acompanham chegando. E essa pergunta vem de Luciano Gomes. Ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber, gostaria que o senhor comentasse
né, dos seus possíveis adversários no pleitos de 2012. Né, se o senhor acha que tem algum que tem um ponto forte diferente do outro, se o senhor prefere escolher adversário em 2012, é, né, mais ou menos nessa linha. Eu gostaria que você fizesse um comentário, porque não é só você que é pré-candidato a prefeito, então outras pessoas irão colocar candidatura. Então, Luciano, eu gostaria que você comentasse em relação a isso, se você tem preferência por adversário. Adversário, Luciano, a gente não escolhe, né? A gente não escolhe adversário. Adversário a gente disputa, né? É claro que eu acho que uma disputa ela tem que ser discutida as questões políticas, nunca questões pessoais. Eu acho que é importante discutir o que cada um propõe, o que cada um tem como projeto, né? Eu acho que tem que ter essa responsabilidade. Cada candidato, principalmente candidato a prefeito, ele precisa ter essa preocupação de discutir projetos, né? É claro que eu tenho uma avaliação dos candidatos que estão aí, né? Como um cidadão, morador de Jandira tem. Eu acho que a nossa cidade passa por um momento muito complicado. Infelizmente, a nossa cidade passa por um caos político, né? E é um prazo, um tempo muito curto, né? Do ano passado para cá, a gente vê a nossa cidade, infelizmente, na mídia, mas de forma negativa, né, Cedo? E isso, tenho certeza que o cidadão de Jandira não quer, né? Precisamos levar para a grande mídia coisas positivas. É claro que a gente também não pode esconder as coisas da nossa cidade, os problemas que existem, né? E a gente não escolhe os nossos adversários, né? Eu respeito todos eles, mas acho que cada um tem o seu papel, enfim, o seu projeto. Acho que o PT hoje tem uma dificuldade significativa em relação à questão da candidatura. Existe, como todo mundo sabe, vários candidatos dentro do PT que querem ser candidato a prefeito. O próprio ex-prefeito do PT, ele tem esse desejo, mas, por um outro lado, tem um problema jurídico que o Ministério Público está investigando denúncias, inclusive, no desvio de merenda escolar. O próprio outros candidatos dentro do PT estão disputando internamente. Então, eu não sei nem quem vai ser o candidato a prefeito do PT, né? Por outro lado, tem, se colocando como candidato e como pré-candidato o Dr. Sato, que foi vereador da cidade de Jandira, e que ele vai, com certeza, colocar suas ideias, suas propostas. Só acho que nós temos que ter a preocupação de escolher pessoas que tenham comprometimento com a cidade, que tenha raiz com essa cidade. A cidade não aguenta mais uma aventura. Jandira não aguenta mais uma aventura. A gente olha para a nossa cidade e vê uma gestão atual, inclusive a atual prefeita também tem intenção de ser, ela é prefeita, com certeza ela tem um desejo de se candidatar à reeleição, mas a gente vê que a nossa cidade ainda não conseguiu sair das páginas negativas nos jornais, né? E eu acho que o que a gente precisa é resgatar a autoestima do cidadão de Jandira, virar o passado, virar a página e pensar num presente e num futuro melhor. Ainda nesta linha, né? Você mencionou aí o PT e tal, então eu já vou aproveitar e já vou emendar uma pergunta aqui da internauta Carla, que ela pergunta assim: Gê, eu tenho a impressão que na Câmara Municipal você sempre vota alinhado com os vereadores do PT. Isso é em função da sua raiz ou é em função do que você acredita no momento de votar? Não, eu voto sempre votei, mesmo estando quando fui governo e, enfim, quando estive na gestão do PT, eu sempre votei da mesma forma. Aquilo que é importante para a cidade, eu voto a favor. Não importa se é o governo do PT, não importa se é o governo do PMDB, não importa se é o governo e o prefeito do PSDB. Aquilo que é importante para a cidade de Jandira, Cido, que eu entendo que é importante, que não vai prejudicar a cidade, eu voto a favor. Aquilo que eu acho que vai prejudicar, eu tenho uma posição clara, voto contrário. Porque essa questão de ser oposição, situação, eu tenho um outro entendimento. Não basta ser só oposição por ser oposição, ou situação por ser situação, né? Eu acho que você tem que ter posição, você tem que ter visão do que você está votando. Então, tem projetos importantes que outros governos aprovaram. Tem projetos, inclusive,
que não são importantes, que prejudicam a cidade. E a gente tem que se posicionar dessa forma. Ou seja, é importante avaliar a proposta, se um projeto que um prefeito mande para a Câmara Municipal vai ajudar a cidade, a gente tem mais é que votar a favor. Agora, se a gente vê que vai prejudicar, não importa o governo que seja, tem que se manifestar contrário. Ok. Nós temos aqui uma pergunta que, na verdade, acho que você já respondeu, mas só para agradecer a pergunta da Juliana Benítez. Não sei se você está chegando agora, Juliana, mas ela pergunta nos seus 5 anos de mandato, qual foi a sua contribuição para a cidade de Jandira e como foi o seu trabalho. Você já respondeu 3 itens. Sim. Apenas para atender a Juliana, gostaria que você rapidamente comentar essa pergunta dela, caso você queira. Sim, não. A Juliana Benítez é minha filha. Você viu que danada, né? Mas, ó, Ju, tantas ações que eu consegui fazer como vereador e pretendo continuar fazendo. Você que é jovem, e eu digo para você que é jovem, assim como muitos jovens como você, tem esperança que Jandira saia de uma situação, da situação que está. Cido, eu estou convencido de que não dá para a gente ligar a televisão, né, muitas vezes, e ver coisas negativas da nossa cidade. A nossa cidade não é isso que a gente vê na televisão. A nossa cidade é pessoas que acordam cedo, que vão trabalhar, que têm seus compromissos. Não é por conta, infelizmente, Cido, de meia dúzia de pessoas que não conseguiram fazer gestão pública que a cidade possa ser prejudicada. Às vezes você vai para fora de Jandira, Cido, e você fala, eu sou de Jandira, né? E recentemente, quando você fala que é de Jandira, as pessoas se assustam. Nossa, você é de Jandira? A cidade que matou o prefeito? Isso é horrível para a gente. Isso não é bom para a cidade. O que o cidadão de Jandira espera? Quem está assistindo agora essa entrevista sabe disso. O que o cidadão de Jandira, o que o morador de Jandira espera é uma cidade tranquila, uma cidade que a gente possa ter orgulho, uma cidade que, quando a gente vê na televisão, não veja ela de forma negativa. As pessoas estão tristes com isso, não ajuda a cidade. Se alguém acha, Cido, que a situação política da cidade ajuda a cidade, não ajuda, espanta empresário, né? Os empresários acabam não investindo na cidade, o comércio cai, né? E a cidade acaba perdendo com isso. O que a gente quer é que uma cidade seja uma cidade como qualquer outra cidade e que a gente possa ter orgulho da nossa cidade. Porque, senão, muitas pessoas acabam levando uma imagem negativa da nossa cidade. Não é esse o nosso objetivo. Eu vou fazer um pequeno corte, porque nós precisamos ir para o intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco para o nosso último bloco e nós vamos falar do momento em que Jandira está vivendo. Não saia daí. Esta árvore nunca precisará ser derrubada para se fazer uma muleta que jamais será usada por uma criança que de modo algum irá contrair pólio por ter sido imunizada a tempo, graças a pessoas dispostas a executar o trabalho. Os rotarianos ajudaram a vacinar contra a poliomielite mais de 2 bilhões de crianças. Graças a eles, o mundo ficará livre dessa terrível doença. Rotary, humanidade em ação. Estávamos conversando aqui sobre o momento político de Jandira. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Aguinaldo, e o Aguinaldo pergunta exatamente isso, Gê. Como você enxerga este momento político que nós estamos vivendo? Então, eu queria que você complementasse a sua fala do bloco anterior. Olha, o momento político, ele, infelizmente, como eu disse anteriormente, ele é preocupante, né? Você tem recentemente uma situação delicada na cidade de Jandira, né? Todo mundo está acompanhando um momento político. Recentemente um prefeito foi morto a tiro na nossa cidade, independente aqui de fazer juízos de valores, né? Mas o que aconteceu foi ruim para a cidade, né? Ninguém merece tirar a vida de ninguém, né? Depois você tem um ex-prefeito que o Ministério Público denuncia o desvio de merenda escolar, né? E o Ministério Público está investigando o ex-prefeito da cidade. Isso é ruim para a cidade. Depois você tem, infelizmente, os últimos acontecimentos com a prefeita Anabel numa situação delicada, onde a Câmara tomou uma posição, enfim, e há uma CI de investigação em relação à atual administração.
E a gente vê, de verdade, eu quero ser franco com você, a gente lamenta tudo isso, porque não é essa Jandira que a gente quer. Não é essa Jandira que a gente quer. A gente quer uma Jandira que tenha escolas de boa qualidade, que a gente tenha saúde de boa qualidade. E a gente observa que esta questão política na cidade de Jandira, nos últimos meses, faz com que a cidade não avance, né? A cidade não avance. Então, não é isso que a gente espera da cidade. Então, é um momento muito delicado. É um momento que a gente precisa... porque, assim, como eu e como muitos moradores, todos nós torcemos para que a cidade de Jandira melhore, né? A gente não trabalha quanto pior, melhor. A gente quer que a cidade melhore. Então, o que a gente espera é que ela saia dessa situação, né, de desgaste, de conflito, para que ela possa avançar. Eu não tenho dúvida que essa situação prejudica a cidade de Jandira. As coisas não avançam, as coisas ficam paradas, né? A gestão pública não consegue dar um passo cedo. A gestão pública não consegue avançar, né? Por que não consegue avançar? Porque todas essas denúncias e esses conflitos acabam atrasando e dificultando uma gestão pública. Agora, é claro que qualquer denúncia, né, tem que ser investigada. Eu sou a favor de investigar qualquer denúncia. Agora, a denúncia é para ser investigada e para que tenha solução, não para disputas políticas, né, simplesmente. Porque depois quem paga o preço é o cidadão. Porque se a gestão pública, se a administração pública está parada, consequentemente, o posto de saúde não vai ter um bom atendimento, consequentemente, a educação terá dificuldades. Então, eu avalio que o momento político é um momento de que a gente possa realmente torcer que a gente saia dessa situação, né? Acredito que é possível, sim, mas a gente não pode continuar na situação que está. Eu acho que a gente tem que virar a página, olhar para frente e definitivamente governar a cidade de Jandira da melhor maneira possível. Na sua opinião, qual é a parcela de responsabilidade que os políticos de Jandira, nos últimos 20 anos, têm para o fato de Jandira ter chegado nessa situação de vergonha e nessa situação de caos moral e ético que está hoje? Então, repetindo a pergunta, para ficar bem claro, né? Na sua opinião, qual é a parcela de responsabilidade dos políticos jandirenses para que a cidade de Jandira tenha entrado nesse caos moral e ético em que ela está mergulhada? Lembrando que você é um político de Jandira. A responsabilidade é dos agentes políticos. A responsabilidade não é da população, não é do funcionário público, não é do funcionário público, não é da população, é quem está no comando. Se um prefeito de uma cidade não faz gestão pública correta, se permite que a corrupção possa adentrar numa administração, a responsabilidade não é do morador que acorda cedo para trabalhar, a responsabilidade é do gestor. Então, a responsabilidade é de muitos que passaram e que não olharam que é necessário fazer uma gestão responsável, uma gestão pública, onde você possa ter a participação da população, onde você, Cido, possa construir o projeto de gestão pública e o projeto político, não da cabeça do prefeito, simplesmente, ou dos políticos, mas da vontade da população, ouvir mais a população, escutar mais a população, fazer com que a população possa participar das decisões. Acho que aí sim você evita todo esse caos. As recentes brigas políticas, é uma outra pergunta que nós temos aqui, na sua leitura, na sua visão, elas são brigas, né? Toda essa situação que jogou Jandira aí na mídia e toda essa disputa, isso é disputa por poder, disputa por espaço no governo ou briga efetiva para defender o interesse da população, das pessoas que estão nos assistindo, de quem precisa, de quem paga imposto, de quem pega ônibus, de quem usa saúde pública, de quem usa hospital, de quem usa escola. Então, os vereadores, a gente percebe uma briga muito grande hoje entre Câmara Municipal e Prefeitura. Então, eu queria, assim, na sua opinião, uma pergunta, se essa briga ela é pelo povo ou se é por poder?
Eu entendo que, infelizmente, muitas vezes a disputa é muito mais política do que do interesse voltado para a população. Agora, que fique claro, se existe alguma denúncia em dado momento contra algum prefeito, a Câmara Municipal tem a obrigação de investigar. Tem a obrigação de investigar. Agora, o que não pode é utilizar esta investigação e antes mesmo da investigação findar, já condenar, já julgar. Ninguém pode pré-julgar ninguém. Agora, eu tenho certeza, e esse é meu comportamento, tem sido meu comportamento, eu sou a favor de que se investigue qualquer denúncia que prejudique a cidade ou que faça com que aconteça desvio de recurso público de qualquer área. Se houve, em dado momento, alguma denúncia que aponta alguma irregularidade, eu acho que é obrigação moral da Câmara Municipal investigar. Agora, usar a investigação para tirar alguém do poder, eu acho que é uma precipitação. Eu acho que a Câmara tem o papel de investigar, a investigação ela tem que ser feita, a investigação tem que ser oferecida ao Ministério Público e a Justiça tem que fazer o seu papel. Eu entendo dessa forma. Então, portanto, muitas vezes por uma disputa. Agora, também não dá para esconder, como se diz, né, no popular, a sujeira debaixo do tapete. Ela tem que ser mostrada e ela tem que ser investigada, qualquer tipo de denúncia que venha acontecer na nossa cidade. Já aproveitando esse final da sua fala, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: a corrupção em Jandira tem aumentado muito nos últimos 8 anos. Ou, aí a pergunta assim, ela aumentou ou ela está aparecendo mais em função da imprensa, dos blogs, estarem denunciando mais e também da população ter mais acesso à informação? Então, repetindo, né, há uma percepção de que a corrupção nos últimos anos, nos últimos 8 anos, ela está muito evidenciada, né? No Brasil inteiro, né? Não é só o caso de Jandira. Eu acho que a gente tem que discutir Jandira porque é aqui que nós moramos, né? Que é aqui que nós vivemos e o dinheiro desperdiçado aqui faz falta lá na escola. Mas a questão é a seguinte: na sua percepção, é um problema dos últimos 8 anos ou é porque, na verdade, ele está aparecendo mais e isso é uma coisa histórica? Eu entendo que a questão da corrupção é um problema que acaba existindo em dado momento. Eu não posso afirmar aqui que é só nos últimos 8 anos. O que eu percebo é que as pessoas estão mais atentas a essa questão, né? E, inclusive, eu acho importante o papel da mídia, da imprensa, em apontar os erros, né? Então, como hoje a comunicação é muito rápida, hoje você tem a televisão, a internet, então ficou muito mais fácil você ter informações e as informações chegarem. Isso é bom porque cria mais responsabilidade para o gestor, para o prefeito da cidade, né? Isso é bom porque faz com que um prefeito de uma cidade possa cometer erros, né? Então eu entendo que a corrupção não é que aumentou simplesmente, que existe um outro momento onde a sociedade está mais atenta e Jandira se coloca nessa condição. As pessoas em Jandira discutem em vários lugares, na farmácia, no bar, no restaurante, a questão da corrupção na cidade de Jandira. E quando você vê isso indo para a grande mídia, a população começa a se interessar. Eu não acho ruim que a população discuta. Agora, o que a gente precisa, de verdade, é ver o que está acontecendo, propor mudanças e virar essa página. Olha, eu tenho certeza, Cido, que as pessoas que estão nos assistindo agora, o morador de Jandira, ele não aguenta mais, né, ouvir a sua cidade jogada, como se diz, na lama, né? Porque ele não tem culpa disso, né? Se um determinado gestor fez alguma coisa errada, se uma Câmara Municipal cometeu algum erro, não é culpa do morador, como você disse, que acorda cedo para trabalhar, que vai pegar o ônibus, né? Ele já fez sua parte, ele paga seus impostos, ele já elegeu o seu representante como prefeito, como vereador. O que ele espera é que esses representantes eles possam efetivamente representá-lo de melhor maneira possível e não simplesmente colocar a cidade como ela está negativamente falando. Gê, muito obrigado por estar conosco. Eu tenho uma última pergunta, o nosso tempo já está encerrando, mas a pergunta é o seguinte: se você tiver sucesso em sua caminhada,
cite pelo menos 3 coisas, 3 ações práticas que você fará para ajudar a cidade a sair do caos em que ela está mergulhada. Eu acho que eu quero me colocar à disposição da população de Jandira. O projeto que a gente propõe para a cidade é um projeto, primeiro, para resgatar a autoestima da cidade. Nós precisamos resgatar a confiança dos moradores na cidade de Jandira. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós precisamos encarar o problema de trânsito no centro da cidade de Jandira, de crescimento da cidade de Jandira. E uma outra questão que eu acho que a gente jamais pode deixar de discutir é a questão da saúde. Eu não tenho dúvida que a gente, no processo dos projetos que a gente vai apresentar para a cidade, nós precisamos ser sinceros com a cidade. Nós temos condição de ter um hospital em Jandira? Jandira tem recurso para ter um hospital? Será que não seria melhor, se não conseguir, claro, o apoio do governo federal e estadual, ter um bom pronto-socorro na cidade de Jandira, ao invés de gastar dinheiro? Se gasta hoje em torno de R$700 mil no hospital de Jandira e continua com uma insatisfação imensa, ou seja, a população não é bem atendida. Será que não seria melhor aplicar esse recurso e construir um bom pronto-socorro na cidade de Jandira, já que a gente hoje não tem condição de manter um bom hospital? Então, a gente precisa abrir isso para a sociedade. E não ter medo de dizer isso para a cidade. Não ter medo de colocar as nossas propostas e, principalmente, ouvir a população. Então, eu queria, só para finalizar, Cido, dizer que, até me permita fazer um convite, mas antes de fazer o convite, eu quero finalizar dizendo para você, Cido, e agradecer você, da Folha de Jandira, da TV Multimídia, por essa oportunidade, mas eu quero dizer para você, morador da nossa cidade, para você, Cido, que eu estou muito animado, muito disposto a cumprir a tarefa de ser candidato a prefeito. Quero essa oportunidade. Eu disse no início que nós precisamos de oportunidade. O jovem precisa de oportunidade, as pessoas precisam de oportunidade. E eu quero ter a oportunidade de ser candidato a prefeito, ganhar as eleições e fazer o melhor possível. Então, eu só tenho aqui que pedir essa oportunidade. E quero ter a oportunidade de representar a nossa cidade, que a nossa cidade possa ter, e que você, morador de Jandira, possa ter orgulho da nossa cidade, porque Jandira merece e você merece. Então, muito obrigado pela presença e por vir aqui responder as perguntas do jornal Folha de Jandira e também dos nossos internautas e das pessoas que nos acompanham pela Multimídia TV, Canal 3. Todas as pessoas que eu tenho tido a oportunidade de conversar sobre política aqui na região, eu tenho entregue este livro. Esse livro, eu quero mostrar aqui, O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil. Esse livro foi produzido por uma cidade que estava numa situação muito parecida com Jandira, e lá eles resolveram. E diz aqui o que eles fizeram lá para resolver. Então, eu gostaria de lhe passar às mãos esse livro como um presente do nosso jornal e como uma contribuição para o caso de você ter sucesso na sua caminhada, você possa aplicar, porque tem ótimas lições aí. Com certeza, a gente precisa realmente cada vez mais aprender. A experiência, eu conheço a realidade da cidade que você mencionou, realmente saíram de uma situação caótica de corrupção e farei, com certeza, com todo carinho, a leitura desse livro e espero aprender muito mais com esse livro e colocar em prática tudo que está aqui. Ok, obrigado pela presença, obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Um abraço.